Olá a todos, vamos iniciando mais uma reunião, sempre gratos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a Filho e Fabiano de Cristo. Que luz se faça em todos os lares da terra, que luz se faça no nosso lar, que luz se faça dentro de cada um de nós. Nós hoje trouxemos o tema que fala sobre o esquecimento do passado. Há várias referências aí no Evangelho, no Livro dos Espíritos. E no Livro dos Espíritos tem a pergunta 392, que Kardec pergunta aos espíritos: por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? A resposta: o homem não pode nem deve saber tudo. Deus, em sua sabedoria, quer assim. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria deslumbrado como aquele que passa sem transição do escuro para a luz. O esquecimento do passado faz sentir mais senhor de si. Então, nós não podemos nem devemos saber tudo, né? Porque nós não temos estrutura até para termos uma plena consciência do que aconteceu no passado. Então, essa é uma pergunta bastante comum: o que será que eu fui? O que será que eu fiz? Qual a relação que eu tenho com as pessoas que convivem comigo? E eles deixam claro que esse esquecimento ele é muito benéfico, né? Imaginemos, por exemplo, se soubéssemos que um familiar, um filho, uma esposa, um esposo, foi alguém que nós tiramos a vida, ou alguém que tirou a nossa vida. E nós teríamos uma dificuldade ali, se alguém tirou a nossa vida, teríamos uma dificuldade gigantesca de perdoar, né? Se nessa vida mesmo nós já temos uma dificuldade muito grande nesse sentido, de esquecermos ali mágoas, rancores, imagina se soubéssemos em detalhes aquilo que aconteceu no passado. Então a reencarnação, ela é um recomeço, é uma renovação, né? E por isso é tão importante esse esquecimento, para que nós não alimentemos ali as discórdias, as mágoas, os ódios do passado, da mesma maneira que nós também não procuremos alimentar o nosso orgulho, a nossa vaidade por eventuais conquistas ali. Até o Richard Simonetti usa até um exemplo de como se fôssemos ali um presidiário que tivéssemos cometido um crime, e depois de pagarmos ali a nossa pena num presídio, quando nós saímos, nós queremos o quê? Recomeçar, né? Nós queremos oportunidades, sermos reintegrados ali na sociedade, queremos que as pessoas possam esquecer aquilo que foi feito, para que uma nova chance nos seja dada. E a reencarnação funciona dessa maneira. Nós renascemos sem essas lembranças daquilo que fizemos no passado, nesse recomeço, nessa oportunidade sagrada que Deus nos concede de termos uma oportunidade nova, de recomeçar, de acertar. Por isso é que a família ali é um instituto sagrado em que esses reencontros acontecem, em que recebemos ali pessoas que temos grandes afinidades, que nos impulsionam, que nos estimulam. Mas igualmente é natural que se receba ali aqueles que temos maiores dificuldades. E por que essa aproximação tão estreita, né? Justamente para que essas mágoas, essas arestas do passado sejam aparadas e que haja ali o respeito, a compreensão e a conquista da afinidade, né? Por isso é que é tão importante esse esquecimento ali do passado, né? A outra pergunta 393. Como o homem pode ser responsável por atos e reparar faltas das quais não tem consciência? Como ele pode aproveitar a experiência adquirida em existências caídas no esquecimento? Poderia-se conceber que as adversidades da vida fossem para ele uma lição, ao se lembrar do que as originou? Mas a partir do momento em que não se lembra, cada existência é para ele como se fosse a primeira. E ele está assim, sempre recomeçando. Como é conciliar isso com a justiça de Deus, né? Então essa é uma pergunta bastante comum, né? Eu poderia responder por algo que eu não me lembro, né? Não seria mais proveitoso se a gente tivesse essa plena consciência, né? Como eu posso ser responsável por atos dos quais eu não tenho consciência? A resposta: a cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem do mal. Onde estaria o mérito ao se lembrar de todo o passado? Quando o espírito volta à sua vida primitiva, para a vida espírita, toda a sua vida se desenrola diante dele.
vê as faltas que cometeu e que são a causa do seu sofrimento e o que poderia impedi-lo de cometê-las. Compreende que a posição que lhe foi dada foi justa. Procura então uma nova existência em que poderia reparar aquela existência que acabou. Escolhe provas parecidas com as que passou ou as lutas que acredita que serão úteis para o seu adiantamento. E pede aos espíritos superiores para ajudá-lo nessa nova tarefa que empreende, porque sabe que o espírito que lhe será dado por guia nessa nova existência procurará fazê-lo reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que cometeu. Essa mesma intuição é o pensamento, o desejo maldoso que frequentemente vos aparece, ao qual resistis instintivamente, atribuindo a maior parte das vezes essa resistência aos princípios recebidos de vossos pais, enquanto é a voz da consciência que vos fala. Essa voz é a lembrança do passado, que vos adverte para não recair nas faltas que cometestes. O espírito, ao entrar nessa nova existência, se suporta essas provas com coragem e resiste, eleva-se e sobe na hierarquia dos espíritos, quando volta para o meio deles. Então, nós, quando desencarnamos, quando voltamos para o mundo espiritual, nós temos uma consciência muito mais ampla, né? A nossa consciência se expande, né? Já que quando nós estamos aqui num corpo, na Terra, essa consciência é muito fragmentada. Mas do outro lado, tendo essa consciência mais ampla, nós de fato pedimos para voltar aqui na Terra e pedimos muitas vezes para provas semelhantes àquelas que erramos no passado, né? E temos ali a voz da consciência, né? Nós, como ele diz, muitas vezes atribuímos muitas das nossas decisões à influência dos nossos pais, mas nós não podemos esquecer que já tivemos muitas e muitas vidas. E nessas muitas vidas, igualmente muitas experiências, que se nós, nessa vida atual, tivéssemos um hábito maior da prece, da reflexão, da meditação, essas vivências do passado viriam ali de uma maneira mais intensa na nossa intuição, nessa voz da consciência nos alertando sobre o que é correto, sobre quais os caminhos tomar. E é muito interessante que nós encontramos muitas pessoas que falam, olha, eu, por exemplo, não tenho determinado vício, mas eu sinto que se eu tivesse, eu me perderia seriamente naquela situação, como por exemplo a bebida. Eu já ouvi pessoas falarem, olha, eu não bebo, mas eu tenho uma sensação, uma intuição, um pressentimento que se eu começasse a beber, eu beberia em excesso, não com moderação, né? Então são essas intuições que a gente tem. Então, ainda que eu não me lembre exatamente aquilo que eu fui no passado, a nossa vida atual, ela é um reflexo dessas existências anteriores. Então, as minhas aptidões, as minhas facilidades, aquilo que eu tenho mais desenvolvido, ou as minhas lutas, os meus vícios, né, os meus desejos, eles são um reflexo daquilo que foi no passado. Então, quando nós olhamos como nós somos agora, nós temos uma visão, ainda que não completa, daquilo que já fomos. Nós vamos ali percebendo quais as áreas da vida que nós temos que tomar maior cuidado, né? As chamadas tentações, que nada mais são do que aquelas situações difíceis do passado, que nos visitam no presente, né? E que a gente se sente tentado justamente porque são áreas ainda que não foram devidamente solucionadas, resolvidas, né? Equilibradas ali nas nossas atitudes. Então nós não sabemos do nosso passado, né? Mas pela nossa vida atual, pelos nossos gostos, pelas nossas lutas, nós temos ali uma percepção daquilo que poderia ter sido e mais uma vez reforçando. Quais são os pontos que nessa existência nós temos ali que tomar mais cuidado, mais atenção, né? Ele fala aqui do passado, que nós temos essa visão mais ampla, né? Mas tem um relato bastante interessante no nosso lar, da senhora Laura, que junto com o marido, ela, do outro lado, eles começam a ter essa visão um pouco mais clara do passado. Isso começa a ser um pouco perturbador. E eles vão ali até o Ministério do Esclarecimento. Então diz, olha, recebidos com carinho, tivemos acesso em primeiro lugar à seção do arquivo,
onde todos temos nossas anotações particulares. Então vejam que do outro lado existem ministérios, existem ali toda uma organização, e um desses ministérios aqui, ele tem ali toda a nossa ficha, todo o nosso arquivo, com todas as nossas aquisições, com as nossas dívidas, as nossas lutas também, e eles vão nessa consulta da seção de arquivo, né? E os técnicos desse ministério aconselharam a eles a ler as próprias memórias durante 2 anos, sem prejuízo de nossa tarefa do auxílio, abrangendo o período de 3 séculos. Então vejam que foi orientado a eles, a ela e o marido, que eles lessem as próprias memórias, né? Ou seja, aquilo que tinha acontecido nas encarnações anteriores, eles teriam 2 anos para efetuar essa leitura. No entanto, isso iria abranger ali somente 300 anos. Então vejam, eles teriam 2 anos para retomar a leitura de memórias de 300 anos atrás. O chefe do serviço de recordações não nos permitiu a leitura de fases anteriores, declarando-nos incapazes de suportar as lembranças correspondentes a outras épocas. Então vejam que mesmo do outro lado, esse mecanismo das lembranças, das recordações, ele tem todo esse controle, porque nesse caso desse casal, eles não suportariam ter acesso a informações mais do que 300 anos, porque certamente seriam experiências ali bastante dolorosas, que eles teriam que se preparar aí mais tempo para um dia terem acesso, né? E o André Luiz pergunta para ela, mas basta a leitura para que se sentisse na posse das reminiscências, das lembranças? Ela diz, não. A leitura apenas informa. Depois de longo período de meditação para esclarecimento próprio e como surpresas indescritíveis, fomos submetidos a determinadas operações psíquicas a fim de penetrar os domínios emocionais das recordações. Então veja aqui, num primeiro momento, durante 2 anos, eles fizeram só a leitura e que só depois eles seriam submetidos ali a procedimentos, acompanhado por técnicos ali especializados, para que eles pudessem penetrar nas emoções daqueles acontecimentos. Então, no primeiro momento, a leitura e depois sim, vivenciar ali plenamente as emoções daquilo que tinha acontecido. Os espíritos técnicos no assunto nos aplicaram passes no cérebro, despertando certas energias adormecidas. Ricardo, que é o marido dela, e eu, ficamos então senhores de 300 anos de memória integral. Compreendemos então quão grande é ainda o nosso débito para com as organizações do planeta. Ou seja, nessas lembranças de 300 anos, eles perceberam quanto débito eles tinham com a terra, quando eles teriam que trabalhar no auxílio. Isso para que a gente compreenda que, ainda que nós não lembremos do passado, Deus é sempre justo, Deus é sempre perfeito, absolutamente nada acontece sem que ali uma causa, uma razão, sem que tenha ali um aprendizado para todos nós, né? E reforçando mais uma vez que esse esquecimento ele é uma bênção, né? A oportunidade ali do recomeço, sem a possibilidade ali de lembrarmos e nos sentirmos altamente culpados ou altamente vaidosos, orgulhosos pelo que de bom possamos ter feito, né? Então esse esquecimento permite o reencontro com esses espíritos do passado, né? Sejam as grandes afinidades ou sejam os desafetos. Então esse esquecimento permite esses reencontros para que gradativamente, através do nosso esforço, através do estudo, através da prece, mas acima de tudo, através ali da convivência e da mudança do nosso sentimento, nós possamos nos reaproximar daqueles que no passado nós prejudicamos ou em algum momento nos sentimos prejudicados. Mas Deus é justo, soberano e nos permite então esses reencontros, mas sempre visando o quê? O crescimento, né? Então Deus não nos colocaria jamais no meio social, dentro de um núcleo familiar, que não houvesse ali uma razão justa, que não houvesse ali uma oportunidade sagrada do aprendizado. E só somos colocados porque nós temos as condições necessárias.
né, que muitas vezes nós nos revoltamos, nos acomodamos, fugimos ali das situações, né? Então, aí a oportunidade ali de pouco a pouco, né, com o nosso esforço, irmos ali quebrando essa parede que nos separa ali de corações que talvez até amamos muito, porque vejam, muitas vezes temos dificuldades, muita mágoa de alguém, justamente de alguém que nós confiamos, né, que nós depositamos ali as os nossos sonhos. Então, quantas vezes aqueles que nós mais temos mágoa são aqueles que nós mais amamos, e a reencarnação nos coloca tantas vezes novamente para que essa reaproximação ela aconteça e quebrando esses muros, né, da mágoa, do ódio, da antipatia, nós possamos resgatar ali aquele afeto, aquela afinidade que tão fortemente pode ter existido no passado, mas que foi ali rompida por uma decepção que foi ali nos afastando, né? Enfim, fica aí esse ponto bastante interessante, né, para que a gente pense ali nessa oportunidade do esquecimento, né, e que o Evangelho também fala que há situações em que durante o sono, né, nós indo ali, desprendendo parcialmente do corpo, nós podemos ter ali acesso a algumas lembranças do passado que podem nos ajudar aqui na nossa vida do dia a dia. Então, ainda que a gente acorde e não tenha uma lembrança clara dos detalhes, quantas vezes, né, Deus permite ali que algumas lembranças elas retornem, que elas se façam presentes ali no nosso espírito para que nos ajude aqui na Terra, né? Então, por isso é que ele fala que no sono do corpo, na emancipação da alma, o espírito, se souber aproveitar esses momentos, dos quais guardará uma leve lembrança, que se apagará durante o dia, para não causar sofrimento e não prejudicar suas relações, esses momentos do sono podem ser ali extremamente importantes. Então fica aí para a nossa reflexão, e que Deus em sua infinita bondade nos ilumine, nos ampare, valorizando a oportunidade sagrada da nova vida, da nova existência, e não tão preocupados naquilo que nós fomos, naquilo que fizemos, mas sim concentrados naquilo que nós podemos fazer, onde Deus nos colocou, no meio em que estamos vivendo. Que Deus nos ampare e nos fortaleça. Muito boa noite, sempre rogando a Deus e a Jesus o amparo e a proteção, o despertar pela nossa vigilância, pela reparação, pela ação, pelo trabalho, buscando sempre fazer o melhor, buscando ser um instrumento útil e esclarecido, sempre em constante vigilância, em constante aprendizado, disposição de ser efetivamente um instrumento de amor e de paz. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema que começamos na semana passada, que é o tema da prece. Na semana passada nós trouxemos um relato no livro Entre a Terra e o Céu, pelo espírito de André Luiz, a psicografia do Chico, que nos traz o pedido de uma prece de uma adolescente que ela fez para a mãe dela, rogando ali assistência, uma situação que ela estava passando dentro do seu lar. Entretanto, a sua mãe não tinha condições de auxiliá-la. E André Luiz traz como sendo uma prece refratada. Então, essa prece ela alcançou quem poderia auxiliar, né? E foi relatado que
ela ia ser ali amparada, esse pedido dela com tanto amor ia ser atendido, não pela mãe, que já estava desencarnada, mas sim por espíritos que estavam ali em maiores condições. E hoje nós vamos falar de um relato vindo através da mediunidade do Divaldo, mas não da psicografia, e sim da vidência, da clarividência do Divaldo. Esse relato, ele é trazido no livro O Semeador de Estrelas, da Sueli Caldas. E é bem interessante a gente ver, né, que bênção que é a mediunidade, que traz tantas informações, tantos conhecimentos através aí de vários tipos de manifestações. A temática é a prece. Essa prece é feita inicialmente pela mãe de uma moça, ambas encarnadas. Então vamos ver o que esse relato do Divaldo traz para o nosso conhecimento, para agregar, para somar o nosso conhecimento na temática da prece. Chama-se A Moça de Catanduva. Oportunamente fui pregar em Catanduva. Esse é um relato do Divaldo, do médium Divaldo. Naquele tempo viajava-se muito em 3 noturnos. Eu o tomava em Catanduva e ia até São Paulo. Era uma viagem razoavelmente confortável. Numa das vezes em que estive naquela cidade, ao regressar, Dona Lola Sanches e outros confrades me levaram até a estação ferroviária. O trem saía às 22h30. Então era um trem noturno, né? Quando cheguei à plataforma com Dona Lola e os demais companheiros, chamou-me a atenção uma senhora camponesa despedindo-se da filha. A jovem era uma daquelas meninas bonitinhas, bem modestas, do interior, vestida com simplicidade, o cabelo liso, partido ao meio e muito mimosa. Então chamou a atenção ali aquela movimentação na plataforma, né? Chamou a atenção do Divaldo essa cena onde uma mãe se despede de uma filha. A mãe abraçava e despedia-se, beijava e abraçava de novo. E a cena comoveu-me. Fiquei olhando a ternura da mãe com a filha de 18 ou 19 anos. Sempre as mães, né? O amor de uma mãe, aquele momento ali de despedida doloroso, né? Quando um filho sai de casa, ou quando o filho sai para uma viagem um pouco mais longa, toda a apreensão que é gerada, mas todo o amor, todo o pedido de uma mãe ali zelosa, rogando proteção pelo seu filho, pela sua filha. O trem deu o primeiro sinal de partida e me despedi dos amigos, de Dona Lola, Senhor Benedito, da Aparecida e entrei calmamente. A mocinha entrou também, apressadamente. O vagão não estava muito cheio. Eu me sentei à janela, do lado da plataforma, para dar adeus aos amigos, enquanto que ela sentou-se do outro lado, sozinha. Quando a composição começou a mover-se, eu vi que da mãe saía um fluido leitoso, como se fosse uma nuvem alongada. A ideia era de um arminho muito grosso de meio metro de circunferência, que brotava do centro cardíaco, entrava no trem e se implantava na moça. Vejam que nesse ponto aqui, o relato do Divaldo é através da sua vidência, né? Então, quando ele estava vendo a mocinha na plataforma, e agora ele está vendo da vidência dele, esses fluidos que saíam da mãe, que evidentemente era ali todo o amor da mãe dela, né? E chegava até a mocinha dentro do trem, né? Que era justamente o pedido de proteção, né? De amor que saía da mãe e chegava na menina. E Divaldo só conseguiu ver mesmo isso através da mediunidade. À medida que o veículo se movia, aquele fluido foi se afinando, quase desaparecendo.
A mãe dava-lhe adeus e chorava, uma despedida quase trágica. A mocinha chorou um pouco e depois recostou-se, preparando-se para algum repouso, desde que a jornada seria longa, umas 7 horas em média. A viagem prosseguiu. Quando chegamos a Araraquara, houve uma parada. Entrou um rapaz, daqueles tipos de conquistadores de ocasião, cabelo glostorado, num jeito de quem olha a pessoa e despe-a. Já estava ali mal intencionado, né? Ele abriu a porta, entrou, olhou a todos, deteve-se na moça. O olhar dele era tão típico que me chamou a atenção. Examinou-a atentamente, ajeitou-se e foi sentar-se ao lado dela, que estava junto à janela. E quantos relatos de assédio, né, acontecem dentro desses transportes, né? Parece a pessoa tá ali buscando as suas vítimas, né? Ele selecionou, né? O Divaldo viu ali o perfil dele e ele selecionou ali uma provável presa, né? Passou o tempo, fiquei distraído com outras coisas e quando percebi, ele havia passado o braço por trás da poltrona e se lhe chegara mais perto. Ela, tímida, encolheu-se um pouco. Eu pensei, que coisa estranha esse indivíduo. Parece-se a um desses conquistadores baratos, aliciadores de menores. Então, Divaldo ficou ali de olho. Dentro em pouco ele já estava conversando com a jovem. Refleti comigo mesmo. Meu Deus, a coitada vai cair nas malhas do sedutor, porque totalmente desarmada não saberá defender-se. Né? Vejam, esse livro é bem antigo, né? Esse relato é antigo. Uma moça sozinha, jovem, 18, 19 anos, simples, do interior, primeira vez que se afastava de casa. Então ela seria sim uma presa muito fácil desse conquistador, né, desse sedutor. Ele parecia muito loquaz. Numa estação mais adiante, ele saltou, comprou frutas, ofereceu-lhes. Ante a gentileza, a moça ficou animada. Vendo a cena, eu orei, temendo o que viria depois. Meu Deus, não deixe que ela seja seduzida. Eu rogava, né? O Divaldo rogava. Recordei-me da sua mãe e a lembrança me sensibilizou tanto que prossegui orando, pedindo a Jesus que a protegesse. Vejam, primeiro relato da prece da mãe, ali na despedida, ali pedindo proteção, né? Ela estava ali com muito amor. E o relato da prece do Divaldo, que viu essa situação aí estranha, né, que poderia culminar aí em uma situação mais difícil ainda, estava ali vigilante, que é isso que a gente precisa também perceber, como nós podemos ser úteis ali ao nosso redor, as situações que estão ocorrendo, sermos um instrumento ali de alerta, de proteção, né? Isso é um dever nosso, estarmos atentos a esses sinais, a essas situações e, evidentemente, nos colocando sendo um instrumento útil, né? Em condições de auxiliar um eventual espírito amigo que venha nos proteger, né? Então, o Divaldo serviu sim como um protetor, né? Ele estava ali de olho, né? Cuidando dela à distância, mesmo sem conhecê-la. Fiquei a imaginar. Certamente ela é uma mocinha que vai tentar a vida em São Paulo, ameaçada de cair nas armadilhas de um sedutor profissional. Fiquei orando, pedindo por ela. De repente, entrou um espírito vestido à espanhola, a antiga, tipo sevilhana, com um pente alto preso nos cabelos, uma mantilha de renda, um vestido longo muito bonito. Era uma entidade veneranda. Olhou para mim e para o par. A tua prece foi ouvida, falou-me. Vejam só quanta ajuda, né? Que Divaldo está trazendo para a gente através da sua vidência, do seu relato, mas nós não vemos isso acontecer, mas acontece, né? Então, o pedido de prece dele foi ouvido.
Dirigiu-se para os dois e começou a aplicar passes na moça. Eu, então, mentalmente dizia: não é nela, é no homem. Afaste-o dela. O espírito olhou, me sorriu e continuou aplicando os passes na moça. Terminou, fez-me uma saudação e desapareceu. Eu fiquei frustrado, pensando que algo estava errado. De súbito, porém, a moça teve um engulho e vomitou no homem, atingindo-o de alto a baixo. O homem deu um salto e gritou: miserável, veja o que fez! E saiu furioso, tentando limpar-se. A moça, muito sem jeito, virou-se para mim e justificou-se: veja, eu nunca enjoei. Tirei um lenço, dei-o para ela e entendi a técnica que o espírito usara, que foi afastá-lo definitivamente. Por isso que os passes estavam sendo aplicados nela e não nele. Sentei-me a seu lado para bloquear o lugar e perguntei-lhe: minha filha, você está doente? Não, senhor. De repente me subiu uma coisa, logo naquele rapaz tão delicado. Você o conhece? Não, senhor. Você está indo para onde? Estou indo para São Paulo, explicou-me, para trabalhar como dama de companhia numa casa. E aquele rapaz, muito educado, veio dar-me o endereço de uma tia que recebia moças como pensionistas. Ele estava até me oferecendo um emprego melhor, porque ele tem a missão de contratar moças para trabalhar e a tia recebe-as. Ele estava explicando-me quando aconteceu isto. O que é que eu faço agora? Veja, é importante a gente refletir, Estamos em 2021, mas isso ainda acontece. E acontece com outras armas. Então, nós precisamos ter um olhar e sempre estar atenta para esse tipo de situação que pode acontecer. Estarmos vigilantes e tentarmos interceder da melhor forma possível. Você vai ser dama de companhia? Respondi-lhe. Ele afirmou: você vai ser dama de companhia. Respondi-lhe: este rapaz é um aliciador de moças para a loucura do sexo desregrado. Expliquei-lhe o que era e ela ficou muito surpresa. Mas não é possível, ele é tão delicado, respondeu-me. Falou até que estava apaixonado por mim, que nunca tinha visto uma moça tão bonita como eu, que me queria levar para a casa da tia a fim de defender-me dos lobos que existem em São Paulo. E a gente trazendo para a atualidade também, a questão da mulher, de quantas carências existem. O simples fato de alguém nos dar atenção pode despertar esse tipo de coisa, de acharmos que a pessoa, confundirmos, de achar que a pessoa está apaixonada por nós, e não percebermos o assédio, Então, é muita vigilância mesmo. As armas só mudaram, os canais só mudaram, Principalmente aí pela internet, por esses aplicativos. Quantas pessoas podem cair nessas armadilhas? Você vai fazer exatamente como a sua mãe lhe mandou, aconselhei. Fiquei-lhe ao lado até chegarmos a São Paulo. Quando saltamos, segui com ela. Neste momento, vimos o rapaz descer do trem, todo sujo, a roupa branca com manchas cor de café. Olhei-o e perguntei-lhe sorrindo: está melhor? Ele deu uma resposta a seu tipo e foi-se, enquanto eu fiquei a reflexionar na forma como os espíritos agem. E aí a Sueli traz um resumo aqui, das lições. Olha quanta preciosidade desse relato do Divaldo. Não só em relação à prece, em relação à mediunidade, o auxílio que nós recebemos, o amparo, a proteção. Ela traz também a questão dos fluidos, dando exemplos de obras de André Luiz. E nós vamos focar na questão da prece, Então ela começa:
Deste interessante caso derivam vários pontos para uma melhor reflexão. Novamente, através da vidência de Divaldo, os fatos são vistos pelo ângulo espiritual. De princípio, sobressai a vibração de amor da mãe ao despedir-se da filha na estação. Então, isso foi o ponto principal que o Divaldo percebeu com seus olhos de carne e também através de sua mediunidade da vidência. Aqui, com a sua atenção despertada desde o início da viagem, Divaldo registra as más intenções do homem que toma lugar junto à jovem. Por isso que é importante a questão da vigilância, de nós estarmos atentos às coisas que acontecem ao nosso redor. Não importa se conhecemos ou não conhecemos, né? Podemos ajudar? Isso é um ato de caridade, evitar aí uma situação de violência contra a mulher ou contra uma criança, seja lá o que puder acontecer, se nós pudermos sermos úteis, que sejamos. É nesse momento que utiliza a prece em benefício dela. E eis-no outra vez diante da eficácia da oração, que era o tema central, e que é importante nós termos a confiança na prece, nos benefícios da prece. E da certeza de que face às situações as mais inusitadas e complexas, sempre se pode usar o excelente recurso da prece, seja em benefício pessoal, seja em proveito de outrem. Esta é, aliás, uma nobre forma de auxiliar o próximo e de exercer a caridade. Veja que importante. E o poder da prece. Eu não posso fazer nada, eu não vou ali me expor a uma situação de maior risco, de maior perigo, eu não tenho força, eu não tenho voz, né? O que vão pensar de mim? Faça uma prece. Com amor, com carinho, com dedicação, que o auxílio vem. A resposta ao pedido não se fez esperar. Há que se considerar o mérito da moça ou de sua mãe, ou de ambas, que propiciou fosse Divaldo seu vizinho de poltrona no trem noturno. Evidentemente, esse mérito valeria em qualquer circunstância, mas a presença dele facilitou o socorro espiritual, ou seja, a ajuda viria, mas tanto a mãe quanto a mocinha, né, ou ambas, ou uma ou outra, tinham méritos para ser auxiliado. A técnica de ajuda que a entidade amiga adotou é digna de menção. É que nem sempre nos é dado avaliar ou entender como se processam os atendimentos. A nossa pequenez, a gente não sabe nada, né? E o auxílio é necessário de acordo com a situação, né? Ele é preciso. Por não detectar as atividades da espiritualidade nas ocorrências da vida cotidiana, o homem, não raras vezes, se revolta contra certos fatos que, em geral, acontecem para o seu próprio benefício. A gente questiona, né? Não foi isso que eu pedi, né? Poxa vida, eu não fui ajudado, sabe? Às vezes, numa situação de um assalto, de alguma coisa, a gente fala, eu pedi tanto, não adiantou nada, eu fui assaltado do mesmo jeito. Mas a gente tem que pensar o quê? Você não sofreu uma violência física, você está bem, né? Você foi protegido de uma outra forma, mas a gente não pensa assim, né? A gente quer do jeito que a gente gostaria que fosse a situação. Mas o auxílio, ele é customizado, né? A proteção vem. Quantos impedimentos e obstáculos, quantas surpresas e situações desagradáveis, de pequena monta ou não, surgem no caminho da criatura exatamente para impedi-la de cometer determinados erros, de comparecer a certos lugares que lhe seriam prejudiciais, de agir impensadamente. É um freio, né? Parece que nada dá certo. Então é melhor você parar e falar, deixa eu fazer isso só amanhã, sabe? Essas situações que acontecem no nosso dia a dia, que tudo parece ser tanto obstáculo, tanto impedimento, é justamente para a gente não cair numa situação pior. Então, na verdade, isso é um auxílio, é um grande auxílio que a gente, é uma proteção que nós estamos recebendo. Esses impedimentos proporcionam momentos de reflexão e se constituem ensejos preciosos para que o auxílio do mundo maior se faça.
Se a benfeitora espiritual tivesse aplicado o passe no homem, visando retirá-lo do lado da moça, sempre haveria a possibilidade que ele retornasse à carga. Agindo diretamente sobre a jovem, da forma como aconteceu, o homem retirou-se revoltado e com asco. Isso o afastou de vez. Então, fica aqui essa lição preciosa sobre a prece, esse relato do Divaldo para as nossas reflexões. Que tenhamos todos uma noite de amor e de paz.